Eu sinto o agir de Deus neste lugar. Quantos sentem o agir de Deus neste lugar? Estamos na penúltima quinta-feira da nossa campanha Liberte das Correntes da Alma. Hoje é a penúltima ministração. Nós tivemos aqui algumas ministrações. Falamos sobre depressão, aflição, ansiedade, rejeição, complexo de inferioridade, ódio, vícios, culpa, solidão. Semana passada tivemos traição. Na semana que vem vamos ter sobre revolta e hoje sobre perdas. Eu tenho recebido algumas pessoas dizendo que estão sendo tratadas por Deus, porque quem está acostumado aí com a igreja, há algum tempo na igreja, talvez cresceu na igreja ouvindo muitas coisas que crente não pode ter. Crente não pode ficar angustiado, que crente não pode ficar depressivo, que crente não pode ficar triste, né? E não pode ficar desanimado porque tem pecado, e a gente percebe que isso não é assim, né? Nós somos seres humanos, nós somos pessoas dotadas de sentimentos, e nem sempre os sentimentos que nós estamos tendo vai nos levar a viver uma vida maravilhosa, porque há coisas que nos envolvem e que comprometem nossos sentimentos, né? Agora, a grande diferença é que Deus age, que Deus trabalha, o Deus que nós servimos é um Deus que move, é um Deus que está presente. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Nós não estamos sozinhos na construção da nossa vida, temos um Deus que nos ajuda, que nos dá o auxílio necessário. Irmãos, esta é uma das maiores funções ou atribuições do Espírito Santo. Porque quando a gente fala do batismo com o Espírito Santo, cuidado, porque isso é muito perigoso. As pessoas acham que o batismo com o Espírito Santo é apenas ser dotado de poder. Também é, mas não fica só nisso. O batismo com o Espírito Santo é apenas ser dotado de línguas. Também, pode ser que sim, para alguns, pode ser que não para outros. Nós, como metodistas, entendemos de que o dom de línguas é apenas uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, não é a única, não é? Porque conhecemos tantas pessoas que falam em mistério, que falam em línguas, que estão passando por momentos angustiosos na vida. Então, uma das grandes atribuições do Espírito Santo, e Jesus usava muito isso, Jesus usava muito o Espírito Santo, quando ele estava ascendendo aos céus, uma dos nomes que ele atribuiu ao Espírito Santo foi o Consolador. Eu estou indo, mas o Consolador virá. Amém? E ele estará com vocês. E quando falamos de Consolador, nós não falamos de alguém ou de um espírito que vai dizer assim: olha, não tem mais jeito para você, você tem que trabalhar a sua vida porque não tem mais jeito. Não, hoje eu vou ministrar sobre perdas. E falando sobre perdas, muitas pessoas, ao se verem em situações em que não há mais solução, em alguns casos, elas se declaram como pessoas derrotadas. E quando a gente fala do Espírito Santo Consolador, nós não estamos falando de um Espírito que diz assim: olha, a sua vida vai ser inteira assim, vai ser toda a vida nesse sentido, é o karma, né, que você tem que carregar. Não, uma das grandes situações que o Consolador faz em nossa vida é revitalizar, é nos revitalizar, é nos encher novamente de força, de vigor, mesmo em uma situação caótica, uma situação de caos, uma situação de perda. O Espírito Santo faz isso. Tem feito isso na sua vida em nome de Jesus? É uma das evidências do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele vem em nós, ele nos incentiva, nos mobiliza, nos estimula a nos levantarmos, não ficarmos parados, paralisados, estáticos, por causa de uma situação que a gente esteja vivendo, ou no nosso caso hoje, no tema de hoje, de uma perda que nós tivemos na vida. Ele vem para nos consolar, para falar para a gente: olha, não deu certo dessa vez, mas tem coisas lindas para você viver ainda, tem coisas maiores para você viver, porque eu estou com você, aleluia, porque você não está sozinho. E falando sobre perdas, é uma situação que todos nós passamos. A vida, a nossa história não é construída só de ganhos. Eu li um livro já há algum tempo, não era um livro com conteúdo bíblico, nem religioso, mas é um livro que está falando que o ser humano,
ele mais perde do que ganha na sua história. E estava dizendo, o autor já tem muito tempo, não me lembro mais, mas ele estava dizendo que o ser humano, ele já perde ao nascer. Ele já nasce perdendo, porque depois que ele sai do útero, do ventre materno, em que o seu organismo é nutrido e suprido pelo organismo da mãe, e ali aquele cordão umbilical leva para o organismo que está em construção todos os nutrientes que esse feto precisa para aperfeiçoar, para crescer. Não é? E quando ele nasce, ele perde isso, ele precisa de fatores externos, precisa de alimentação da mãe. Não é? Precisa de alguém, de um terceiro, de uma terceira pessoa para alimentar. Então, é onde vem o choro, né? O neném chora para tudo, né? Está com frio, chora, está com calor, chora, está com vontade de dormir, chora. Não é? Está com fome, chora, está com sede, chora. Porque é um pedido de socorro. O choro é um pedido de socorro. Estou precisando, está me faltando algo. Estou precisando. E assim vai no ciclo da vida. E a criança vai crescendo, vai perdendo algumas coisas. Não é? Por isso que a infância é uma das melhores fases da vida. Pelo menos a gente que está mais velho entende isso hoje, não é verdade? Na verdade, quem perdeu a sua infância, não é? Quem teve a sua infância prejudicada, hoje na fase adulta, ela se lembra disso com pesar, porque é uma coisa que nunca mais vai voltar. Por isso que me assusta uma criança que precocemente já conversa como adulto. Me assusta uma criança que precocemente ela amadurece de uma forma rápida. Sabe por quê? Porque criança tem que ser criança tem que curtir a sua infância, porque isso passa. Um dia ela vai perder, isso vai acabar. Criança tem que brincar, criança tem que ter lazer. Criança, óbvio que tudo com disciplina, mas criança não tem que se comportar como adulto. Criança tem que se comportar como criança. Por outro lado, um adulto que se comporta como criança também é horroroso. Já viu aquela pessoa de 50 anos que se comporta como criança, como adolescente? É horroroso. É uma fase da vida que já passou, que já acabou. Não é? E por isso que a gente tem que aproveitar cada momento da vida. Quando vem a fase adulta, a gente vai envelhecendo, vai envelhecendo, a gente vai perdendo algumas coisas, vai perdendo a saúde. Vai dizer que não, a gente não tem mais aquela força física que a gente tinha. O pastor Betinho não tem mais aquela força física que ele tinha 20 anos atrás. Não é verdade? Sim ou não? Porque a gente vai perdendo. Eu me lembro quando o Ronaldo, fenômeno, jogador de futebol, ele encerrou a sua carreira, ele dando uma entrevista para o repórter, ele estava dizendo assim, olha, a mente sabe o que tem que fazer, mas o corpo não, obedece à mente. Eu perdi essa mobilidade, não tenho mais, e eu tenho que me contentar com isso. Foi uma fase que passou, acabou, e valeu a pena ter vivido isso, mas não existe mais. Tudo isso são perdas, são coisas que acontecem na nossa vida. E falando desse tema, eu separei pelo menos dois episódios da Bíblia extraordinários, magníficos, de dois homens de Deus que nós conhecemos, que de forma espetacular conseguiram romper essa grande questão da vida chamada perda. Essa grande situação que a vida nos proporciona chamada perda. Uma delas foi Davi. 2 Samuel capítulo 12, abre aí comigo. 2 Samuel capítulo 12. Esse capítulo 12, a partir do versículo de número 15, vai falar do momento em que o filho de Davi adoece. E todos nós sabemos que este filho de Davi, ele é fruto do adultério com Betseba. E esse adultério com Betseba envolve um dos atos mais escandalosos da Bíblia. Um historiador, ele estava dizendo que se não fosse o pecado de Adão e Eva, o pecado original, que é o pecado mais escandaloso, que corrompeu o homem, que separou a intimidade do homem para com Deus, né? O pecado de Davi com Betseba seria esse pecado original, né? Um pecado em que todos nós precisamos vigiar. Foi por isso que José fugiu, ele correu, o pecado sexual. E acontece que no fruto desse adultério de Davi com Betseba, nasce a criança doente. Capítulo 12, versículo de número 15, vai dizer, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E isso
se torna uma situação muito difícil para Davi enfrentar, até porque, apesar dessa enfermidade que Davi estava vivendo na sua família, do seu filho, havia também um sentimento de culpa e vergonha diante do seu povo e diante de Deus. Por quê? Porque um rei que havia adulterado e que havia cometido um crime terrível, tem agora o seu filho doente. E para aquele contexto era uma situação muito difícil para o povo entender, porque o rei era a personificação de Deus. O rei era a figura máxima de uma pessoa. Não é? Então, o que o rei passava, se ele não estivesse na vontade de Deus, principalmente para o povo de Deus, o povo hebreu, nesse entendimento, era sinal de que aquele rei estava em pecado, ele estava vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, e, consequentemente, o povo sofreria as consequências amargas disso. E Davi estava totalmente envergonhado e com um sentimento de culpa por causa daquela situação. Davi havia perdido perante o povo a credibilidade. Davi havia perdido perante o povo o seu respeito como homem de Deus. E isso gerou um sentimento de culpa. E agora este filho, essa criança, nasce doente. A Bíblia nem cita o nome dessa criança. E mais do que isso, essa criança vem, então, a ter uma situação terrível. Versículo 16 vai dizer: e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Você imagina o que é passar uma noite de joelhos na presença de Deus, clamando pelo seu filho, pedindo a Deus, implorando a Deus para que o seu filho não morresse. E todos nós sabemos da história. Aquela criança, então, ele vem a falecer, aquela criança vem morrer, né? Uma perda, talvez uma das perdas mais terríveis que Davi enfrentou, a perda do seu filho recém-nascido. O que uma pessoa faria numa situação de perda dessa? Eu costumo dizer que existem dois tipos de perdas: aquelas que são reparáveis, coisas que a gente consegue viver sem. Tem perdas que a gente tem e que a gente precisa apenas se adaptar a essa nova realidade, né? São perdas que acontecem principalmente na questão material. Tem muitas coisas que nós possuímos que conseguimos tranquilamente viver sem. E quando a gente perde, basta apenas a gente readaptar nosso estilo de vida sem aquela situação, sem aquela questão material que tínhamos antes. E situações assim podem até ser resolvidas adquirindo outros. Perdas, né, que são reparáveis, são perdas que podem ser substituídas por outras coisas. Né? Pode-se levar um tempo, mas elas podem ser substituídas, podem ser trocadas. Agora, existem as perdas irreparáveis, as perdas que nada troca, as perdas que acontecem na nossa vida, na nossa história, que coisa alguma pode substituir, que objeto algum pode substituir, que nenhuma outra pessoa pode substituir. E isso está muito associado à perda de pessoas do nosso convívio. Um casamento desfeito, uma pessoa, um familiar, um amigo, alguém tão próximo que faleceu, que não está mais presente. No ano passado, nós perdemos uma amiga, né? Ela era nossa conhecida desde a época de colégio, e muito crente, sempre foi crente, e 39 anos ela veio a falecer. Ela tinha, né, um casal de filhos, e o esposo, e a gente foi lá no velório, muito triste, foi muito difícil, pastor ministrar, foi muito difícil para ele ministrar, porque é uma pessoa muito ativa na igreja, aqui em Volta Redonda, não é? E depois no Face, sua filha postou assim: é difícil ser 3 quando se aprendeu a ser 4, é muito difícil, não é? Ou seja, quando existem perdas irreparáveis na nossa vida, nós precisamos deste Consolador, deste Espírito Consolador, para nos reanimar, para fazer com que a gente venha a reconstruir nossa história, aprender a viver ou a reviver, não é? A construir nossa história a partir daquela ausência
irreparável, algo que a gente tem a plena convicção e a plena consciência de que não vai voltar. E existem coisas em nossa vida, ou momentos em nossa vida, que essas perdas, elas são reais. Elas acontecem. Talvez sejam esses os momentos de perdas, os momentos mais difíceis da vida de um ser humano, os momentos mais complicados na vida de alguém. Mas nós, como cristãos, nós não podemos passar isso com uma peneira grossa, não é? Isso existe. E eu costumo dizer que a fé, ela nos faz ver a vida como ela é de fato. Quem tem uma fé bíblica, baseada nos princípios de Deus e na palavra de Deus, ele não vive no mundo da lua, ele vive a vida como ela é, e por ele viver a vida como ela é de fato, ele consegue se reerguer, se recompor, ele consegue se reestruturar, ele consegue reconstruir a sua história, mesmo no tempo da dor. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Ele não é destruído por uma situação de perda, mesmo que ela seja tão danosa e tão prejudicial, ao ponto dessa perda ser tão intensa, ser trabalhada de uma forma tão intensa, uma dor tão profunda, ao ponto de pedir a sua própria morte. Mas aquele que tem fé, ele consegue se recompor, porque ele tem um Consolador. Como Davi perde o seu filho, e passando a noite inteira ajoelhado, clamando a Deus, e quando vem a notícia de que aquela criança morreu, versículo 18, 7 dias depois a criança morreu, Davi implorou, aos olhos de muitos, poxa, mas eu pedi a Deus, eu clamei a Deus, eu sou um rei, Deus sempre me ouve, por que Deus não me ouviu neste momento? Aos olhos de muitos a vida estaria acabada, destruída, mas não aos olhos de Davi. E o que é impressionante, irmãos, é que diante de situações tão dolorosas, tão difíceis, e coisas tão horríveis de se viver, como a morte, pessoas ficariam paralisadas, mas Davi não. O que Davi faz? Versículo de número 20, então Davi se levanta do chão, versículo 20, 2 Samuel 12, 20, Davi se levanta do chão, lava-se, perfuma-se, troca de roupa, aleluia, entra no santuário do Senhor e adora ao Senhor. Impressionante. Será que Davi estava sentindo a dor do filho? Obviamente que estava. Será que Davi não estava sofrendo a dor do filho? Obviamente que estava. E o versículo 20 vai dizer ainda, e voltando ao palácio pediu que preparassem uma refeição e comeu. Ou seja, Davi estava dizendo, olha, eu fiz tudo o que eu podia pelo meu filho. Eu fiz com todas as forças, eu clamei, eu orei, eu implorei. Mas se essa foi a vontade de Deus, eu aceito. Se essa foi a determinação de Deus, eu quero, porque eu quero o que Deus tem para mim. Quantos querem o que Deus tem para você? Ou seja, é impressionante. Davi percebeu que não podia ficar a vida inteira no luto. Davi percebeu que diante da incapacidade de reverter aquela situação, ele resolve então aceitar aquela situação. Entretanto, o que nos chama atenção é essa forma de reação. E o Espírito Santo, quando ele vem em nós, este Espírito Consolador, quando ele vem em nós, ele nos faz reagir. E o que chama atenção aqui é ele ir ao templo para adorar ao Senhor. Diante de uma situação de perda, o que você faz? O que muitos têm feito diante de uma situação de perda? Davi, ele vai ao templo orar. Davi, ele não se afasta de Deus por causa, e nem das pessoas, por causa da perda. Uma perda irreversível. Uma perda em que nenhuma condição humana, nem toda a fortuna e riqueza que ele tinha, poderia trazer de volta aquilo que ele havia perdido. Mas Davi vai ao templo e ele ora ao Senhor. Impressionante. Um homem de fé, uma mulher de fé, é capaz de fazer isso. Não estamos dizendo que é fácil, mas ele tem capacidade de fazer isso. Essa capacidade
não é apenas construída pela sua força física, pelo corpo, ou pela mente que trabalhou a favor desse estímulo, mas essa capacidade vem dos céus. Quem está com Deus tem essa capacidade. Eu não sei o que você perdeu na sua vida, se é reparável ou irreparável, se é reversível ou irreversível. Se o Espírito Santo de Deus está aí, você consegue vencer. E você consegue romper. Essa foi a primeira história. E a segunda, nós vamos trabalhar mais nela, que todo mundo conhece. Esse todo mundo conhece. Ainda mais do que essa história de Davi, que é Jó. Quem não conhece a história de Jó, irmãos? O exemplo de Jó também é impressionante. Por que o exemplo de Jó é impressionante? Porque Jó analisa uma história de uma pessoa bem-sucedida, um homem de Deus, uma mulher de Deus, aquele que está sempre na igreja, aquele que é crente fervoroso, que ele começa a orar e até rodopia, sabe quando aquele crente que rodopia, não é? E ele começa aqueles mistérios abençoados, aquele crente que a gente fala assim, essa pessoa nunca vai ter problema de nada, o inimigo jamais vai ter condições de tocar nessa pessoa, e Jó talvez fosse essa pessoa. Aquela pessoa tão próxima de Deus. Você conhece alguém tão próximo de Deus? Você, amém? Você, sim ou não? Aquela pessoa que tem uma ligação tão profunda com Deus, é tão intimamente ligado em Deus, não é? Que talvez as pessoas ao redor vão dizer assim, olha, essa pessoa nunca vai ter problema, porque antes de chegar um problema, Deus já vai dar a solução. Antes de acontecer alguma coisa, Deus já vai agir. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os livra. Essa pessoa nunca vai ter problema, nunca vai ter perda. Se engana quem pensa assim. Se engana. Porque o fato de estarmos em Deus não significa que as situações da vida não sejam também vividas por nós. E, como eu falei no início, a vida ela é construída com perdas e com ganhos. E Provérbios vai falar muito sobre a questão da diferença entre o justo e o injusto, o perverso, não é? E aquele que é fiel a Deus, o temente, aquele que não é temente. E o livro de Provérbios vai dizer que a diferença entre o justo e o injusto é que o justo ele tem o suprimento dos céus, ele é abastecido por Deus. Ele não fica à mercê das suas emoções, mas ele tem o auxílio de Deus, e este auxílio de Deus é capaz de levantá-lo. Não vai dizer que ele será poupado, mas vai dizer que ele é levantado por Deus. Amém? Amém? E Jó então seria essas pessoas. Capítulo 1, nós vamos ver, não é? Eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, se eu não terminar hoje, a gente termina semana que vem. Né? E aí fica o tema de semana que vem para a semana seguinte, mas eu acho que eu consigo até 10 horas. Até porque ninguém vai querer Brasil e Argentina, 7-1, né? Vai dizer assim, o versículo de número 8. Jó, capítulo 1, versículo 8. Então disse o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Como você conhece a história, nós vamos pular algumas coisas. Ou seja, o próprio Deus atribui a Jó características que todos nós queremos. Você imagina Deus olhar para você e dizer assim, olha, ele é uma bênção, ele é irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que dificilmente erra. Uma pessoa correta. Não é? Uma pessoa que tem mais facilidade de acertar do que de errar. Íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha que características que o próprio Deus atribui a Jó. Se o próprio Deus não foram pessoas que conviviam com ele. Você imagina o próprio Deus dizendo isso? O que nós pensaríamos? Jó nunca vai ter problema na vida, meu amigo. Jó nunca vai sofrer. Jó nunca vai perder. Jó sempre vai ganhar. Né? O que acontece então? Acontece um reboliço. E vocês sabem a história. E sabem que Deus permite que Satanás tente a Jó. E tire de Jó
situações que ele construiu durante toda a sua história, situações de perdas que ele viveu, não é? Algumas perdas reparáveis e outras irreparáveis, algumas reversíveis e outras irreversíveis. E, continuando a história, versículo 13 vai dizer que certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam passando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E Satanás então começa a atacar os bens de Jó. Ele usa homens, os sabeus, os caldeus, começa a roubar os rebanhos de Jó. Ele começa a saquear aquilo que Jó construiu com suor. O patrimônio de Jó começa a ser roubado. E Jó, então, decreta falência, começa a falir. Né? Versículo 16 ainda vai dizer, 17... Enquanto estava ainda falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os escravos, a espada. Eu fui o único, só vim aqui para te contar isso. Só notícia trágica, só notícia ruim. Versículo 18 continua, né? Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam no banquete, comendo e bebendo, versículo 19, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu 4 cantos da casa, que desabou. Ou seja, Jó estava sem seus gados, sem seus escravos, sem suas casas. E aquele homem, o mais rico do Oriente, começa a perder, começa a ficar pobre, sem crédito. Se ele fosse um empresário, ele era, na época, um empresário que estava falido, o negócio acabou. E nos dias de hoje, qual é o cristão que não passa por situações assim? A crise que quantos estão enfrentando, o emprego que fecha as portas, o investimento que não deu certo, a empresa que não reage, o negócio que foi frustrado, na verdade, de um dia para o outro, situações, notícias que vêm, sim, a gente acorda, a gente dorme de um jeito e acorda de outro, com uma notícia ruim, e a gente pergunta, logo nós, tão tementes, tão crentes, irrepreensíveis, não é? Então o inimigo vai e ataca os bens de Jó, e ainda assim seriam situações que daria para se consertar, era só voltar a trabalhar, talvez não teria tudo aquilo de novo, mas quem sabe boa parte ele poderia reconstruir, se ficassem só nessas perdas, não é? Bem, embora aqui tivessem escravos, mas naquele contexto cultural, os escravos eram apenas um bem, era um patrimônio, não é? Infelizmente eles tinham essa concepção. Mas eram situações que poderiam ainda, com o passar demorariam tempo, mas eles poderiam reconstruir, né? Agora, o texto vai dizer, Jó capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, olha, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Olha só, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham já lá no íntimo pecado, amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó era um pai exemplar. Jó era um pai que orava pelos seus filhos. Jó era um pai que apresentava os seus filhos a Deus. Jó era um pai que passava a madrugada buscando a Deus pelos seus filhos. Você imagina um pai assim, cuidadoso, extremamente zeloso, um pai presente. E o texto vai dizer que era costume deles estarem à mesa, né? Estarem sempre em um banquete. Aquela família, mesmo sendo grande, que se encontra no final de semana, né? A gente não pode perder isso. Não sei quantos membros tem a sua família, as pessoas mais próximas da sua família. A gente tem que ter um tempo de estar junto, de voltar a reunir. Não é verdade? Sim ou não?
a gente vai perdendo isso. Se isso tem acontecido, restaura isso. Seja você aquele que vai restaurar isso. Ah, não dá para todo domingo, não dá. Uma vez por mês. Né? Preparar aquele banquete, a família toda. Né? Os filhos, não é verdade? Os netos, noras, genros. Não é? Aí aproxima a sogra do genro, a sogra da nora, não é? E aquela família vive em harmonia. A gente precisa disso. Ah, pastor, mas um mora lá em Miami, outro mora lá nos Estados Unidos, lá em Brasília, outro mora lá no Japão. Ah, então vai uma vez por ano. Mas a gente não pode passar a vida toda distante. E Jó, então, era aquele pai que fazia questão de que a família estivesse presente. Você imagina um pai zeloso e cuidadoso? Você imagina? E acontece uma notícia trágica. Ele recebe uma notícia trágica. Versículo de número 19. Versículo 18. Né? Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e morreram. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Não apenas Jó perde o patrimônio, mas de uma vez só, Jó perde todos os seus filhos. Que perda! Irmãos, estar falido não era suficiente. 10 velórios de uma vez só. Se Davi ali ficou algum tempo orando pelo seu filho recém-nascido, e ele perde seu filho recém-nascido, se recompõe, se levanta, você imagina a situação de Jó. Todos os seus filhos morrem de uma vez só. O inimigo vai e ataca seus filhos. É aquele pai exemplar, aquele pai presente, aquele pai que santificava os filhos, aquele pai que tinha comunhão com os filhos, aquele pai que priorizava a vida espiritual da família, agora perde seus filhos. Né? E aquela situação da convivência familiar não existiria mais, porque os seus filhos não existiam. Uma perda irreparável, uma perda irreversível. E o versículo 20 vai dizer: e ao ouvir isso, Jó então se levanta, rasga o manto e raspa a cabeça. E ele prostra diante do Senhor. Não foi com alegria, deve ter sido com muito choro, mas muito, muito, muito choro. Mas o texto vai dizer que ele vai e ainda assim ele consegue adorar ao Senhor. Espetacular. Incrível, inacreditável. Alguém ter uma postura dessa numa situação de perda. Ele não estava sozinho. Com certeza, aquelas características que o próprio Deus assimilou, associou a Jó, dava a Jó a garantia de que havia um espírito de excelência nele, que era o espírito consolador. Quem tem o espírito consolador na sua vida, ainda que tenha perdas, sejam elas reversíveis ou não, ou irreversíveis, perdas reparáveis ou irreparáveis, a primeira atitude dele não é ir ao desespero extremo, mas é adorar ao Senhor. E quem sabe você que está aqui nessa noite, aleluia, esteja enfrentando isso, uma perda. E só você sabe dizer se ela é reparável ou irreparável, reversível ou irreversível. Mas você está aqui como homem e mulher de Deus, adorando a Deus e buscando a Deus. E Jó vai dizer uma das frases mais lindas do Antigo Testamento, uma das maiores declarações de amor que alguém já deu para Deus, que alguém já falou para Deus, uma das frases mais lindas que alguém conseguiu expressar. Saiu nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sensacional.
um homem qualquer, uma mulher qualquer. Aquele que tem uma vida focada no agora, no hoje, no presente, no momento, não consegue fazer isso, não consegue falar assim. Aquele que constrói a sua vida só em ganhos, aquele que prepara a sua mente, a sua emoção, só para momentos de facilidade, de alegria, de boas notícias, não consegue viver assim. Nenhuma situação dessa, ele se torna um desastre para ele. Mas é interessante que não ficou só nisso, e o texto continua, né? O texto continua por quê? Porque Jó é atacado ainda com outras situações, além de ter perdido seus bens, e além de ter perdido, né, seu patrimônio, ter falido e perdido situações ainda reversíveis, e perdido seus filhos irreversíveis, a ele ainda estava ileso. Ele estava ileso. Mas até que no capítulo 2, acontece também uma situação. A partir do versículo 4 vai dizer, versículo 4, né? 3, vamos lá. E disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e seus ossos, com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E acontece então. Versículo 7 vai dizer que Jó então é atacado por uma enfermidade. Jó começa a sofrer na pele uma enfermidade. Jó perde a sua saúde. Jó perde a sua integridade física. E a enfermidade foi tão cruel que o versículo de número 7 vai dizer, versículo 8 vai dizer, então Jó apanha um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Né? Ele é ferido por uma infecção, a pele começa a necrosar, e, resumindo, as pessoas cuspiam nele, ele precisa ficar isolado, sem agora do convívio com as pessoas. Acontece uma tragédia na vida deste homem. E além de tudo isso, versículo 9, eu vejo aquela situação, aquela mulher, a mulher dele, a sua esposa, ao vê-lo sofrendo, vai dizer: amaldiçoe o teu Deus e morra. Entra também o casamento. O casamento de Jó começa também a enfrentar uma crise. O drama da crise conjugal. Que situações de perda. A partir do capítulo de número 3, nós vamos ver Jó então desabando. E desabafando. Porque em uma situação dessa, o que você faria? O que nós faríamos? Não é? E a questão do adorar a Deus e buscar a face de Deus não nos elimina de conversar com Deus. E uma das grandes questões que nós temos ao conversar com Deus é que nós podemos expor a Deus o nosso sofrimento. Eu não sei se você já orou assim. Você já disse assim: Deus, eu estou sofrendo. Fez isso com Deus? Já chorou? Se Deus, eu não estou bem. Ou você é aquele santarrão, aquele crente santão, que jamais vou sofrer na vida. O crente sincero, ele tem liberdade de falar com Deus. Ele fala: Deus, não está bem não está legal. Muitos de nós, né, que temos uma vida na igreja, a gente até ouviu muitas pessoas dizendo: acho até que a hora parou um pouco. O pastor Betinho ouvia muito isso quando ele era criança, lá em Belo Horizonte, né? As pessoas dizendo assim: olha, não diga por Deus o porquê que você está passando por isso, diga para Deus o para quê. Quem já ouviu isso? Se você dizer porquê, você está errado aí. Isso é um sinal, um atestado de incredulidade. Quem já ouviu isso? Querido, eu tenho liberdade de falar com Deus. Eu falo para Deus por quê, para quê, do quê, em quê. Não tenho problema com isso. Por quê? Porque não é uma pergunta que eu faço a Deus, querendo entender o propósito, que vai
eliminar toda uma história que nós construímos em Deus. E foi exatamente o que Jó fez. Jó, por ser íntimo de Deus, olha o versículo, capítulo 3, versículo 11. O que está escrito aí? Por que não nasci ao morrer, e não pereci quando saí do ventre? O que Jó faz é exatamente isso, Deus, por quê? E muitos perguntam, Deus, por que eu? Esse porquê eu, querido, olha, rompa, porque nós obtemos respostas quando nós temos perguntas para Deus. Nós entendemos muitas fases em nossa vida quando nos apresentamos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós, não é uma interrogação questionando a soberania de Deus, mas é uma declaração diante de Deus do que Ele tem para a minha vida como propósito. Você sabe o que Deus tem para a sua vida como propósito? Quanto tempo você está na igreja? Você sabe o que Deus tem para você? Porque quem não tem propósito com Deus, tudo está bom, ou tudo está ruim, né? Na verdade, para a maioria das pessoas tudo está ruim. Por isso que fica ciscando para lá e para cá. Fica 5 anos em uma, 5 dias em outra igreja. Aí fica 2 anos em uma igreja, aí fica mais 2 meses em outra. Porque não tem propósito, não sabe o que quer. Vai viver uma vida toda sem propósito. Está entendendo? Não aprofunda as suas raízes. Não busca águas profundas. Aí quando vem o primeiro ventinho, ele duvida da existência de Deus. Ah, mas é porque os ímpios prosperam. Não, mas porque os ímpios, estão lá, do bem bom, e eu aqui sofrendo. Que Deus é esse? Não vive uma vida de propósito, não vai crescer nunca, vai ser imaturo, vai ser um adulto se tornando criança sempre. Versículo 12. Porque houve joelhos para me receberem, e seios para me amamentarem. Olha o versículo de número 16. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? São porquês que Jó perguntou para Deus, querido. Óbvio que não tinha, na hora que Jó estava sofrendo, não tinha um jornalista lá, a Érica não estava lá. Cadê a Érica? A Érica não estava lá, deixa eu ver o que Jó está passando aqui agora. Vou anotar aqui no meu caderninho, para depois passar no Face da igreja. Vou postar no Face. Não tinha ninguém lá. Estava sofrendo. Mas o Deus estava ali presente. Aleluia. Talvez você tenha chorado muito por causa de uma perda. Talvez você esteja sofrendo muito por causa de uma perda. Talvez alguns porquês que você tem questionado sobre sua vida, sobre o que você tem passado e até mesmo para Deus. Agora, se você é uma pessoa íntegra, sincera diante de Deus, uma pessoa que evita o mal, se desvia do mal, você pode ter certeza. Olha o que acontece depois, irmãos, o que eu acho mais fascinante. É que Jó então desabafa, porque Deus não responde, porque eu perdi meus filhos, porque estou sofrendo, e Deus então começa, não a responder, mas Deus começa a fazer perguntas para Jó. Onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde tu estavas quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde tu estavas quando eu punha limites nas águas do mar? Deus mostra para Jó a sua soberania. Quando não podemos entender o que Deus está fazendo, e vem as perguntas, vem os questionamentos, nós podemos saber que o que Ele está fazendo é algo totalmente controlado por Ele. Ele sabe o que está fazendo, e Ele é o nosso Pai. Você entende isso ou não? Quando nós temos que, às vezes, ensinar nossas filhas
repreendê-las quando necessário. E por muitas vezes, quando nós repreendemos, a gente tira algumas coisas temporariamente, para que ela seja ensinada sobre aquilo. Instruída sobre algumas questões da vida. Algumas questões da vida, para a gente aprofundar nossas raízes. É óbvio que muitos de nós, quem sabe, não vamos passar uma vida inteira, talvez, por situações que a gente tenha perdido, algo irreversível, que nós não vamos ter resposta. Aqui! Mas nós não fomos gerados por Deus para vivermos apenas aqui, porque o aqui vai acabar, mas estaremos lá para sempre com Ele, aleluia! E quem constrói a sua vida baseado no aqui, vai ficar por aqui. Vai ficar por aqui. Se aquilo que te atrai a esta terra é mais importante do que aquilo que deveria te atrair ao céu, as perdas que são reais na vida de qualquer um, aquilo que a gente vive e por momentos nos é subtraído, aquilo vai ser algo de tanto fracasso que a gente não vai conseguir mais viver. E além de perdermos o nosso futuro, além de perdermos a oportunidade de, quem sabe, reparar, reconstruir a nossa história, a gente vai perder também o que Deus preparou para nós, que é a morada celestial. A vida eterna. E Jó começa a compreender algumas coisas. Satanás, depois de tentar azedar o coração dele, de tentar destruir a confiança de Jó através do sofrimento, de afastar Jó de Deus, Jó fica mais perto de Deus. Por quê? Porque Satanás tenta tirar tudo. Mas Satanás não consegue tirar a fé daquele homem. Amém? Não consegue tirar a fé. E o maior, aleluia, se há algo, meu irmão, que você tem de mais valor, de mais impressionante, é a sua fé. Um homem sem fé, uma mulher sem fé, ela é fracassada, mesmo tendo tudo. O homem sem fé, uma mulher sem fé, ela pode ter tudo, mas ela não tem nada. Ela é rodeada de pessoas, mas vive sozinha. Há uma multidão que envolve, mas ela é solitária. Um homem sem fé, uma mulher sem fé, ela pode ter toda a riqueza do mundo, mas ela é pobre, miserável, porque ela não tem fé. Agora, quem tem fé, aleluia, oh, aleluia, quem tem fé vê o impressionante, o inimaginável. Quem tem fé supera, alcança, vence, se recompõe, se reestrutura, se reorganiza. Quem tem fé vive de forma impressionante essa vida tão difícil. Quem tem fé assim? Você é alguém de fé? Aleluia. Amém? E assim vai. Jó começa então, resumindo, né? Capítulo 5, não posso deixar de ler isso aqui. Capítulo 5, né? Versículo de número 17, irmãos. Oh, meu Deus, esse versículo é tremendo. Que vai dizer assim, ó. Versículo... Oh, Jesus, vamos lá, tanta coisa para ler. Estão comigo ainda? Dá para a gente ficar até 10 horas? Não, brincadeira. Olha só, versículo Jó 5,15. Ele salva o espírito da espada que trazem na boca, salva-o das garras dos poderosos, por isso os pobres têm esperança, e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Olha o versículo 18. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará. Em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte. Na guerra o
livrará, versículo 20, do golpe da espada. Deus faz isso. E tudo que Satanás intentou contra Jó. Não é? Capítulo, vamos lá para o finalzinho? Capítulo 42. Versículo 2. Perdas reparáveis e perdas irreversíveis, irreparáveis. Tudo isso esse homem viveu. Talvez, por isso que talvez muitos teólogos vão dizer que a história de Jó não é uma história fictícia, uma parábola, porque seria desumano alguém viver assim. Há muitos que entram por essa linha. Eu não penso assim. Eu acredito de que este homem existiu. E eu acredito que haja assim, nos dias de hoje, alguém tão voltado para Deus, tão confiante em Deus, com uma fé tão inabalável, ao ponto de não desistir diante das perdas. Não desistir da sua vida, não desistir da sua história, e muito menos desistir de Deus por causa das perdas. Eu acredito que Deus encontra pessoas assim nessa terra. Você acredita nisso? Amém? Você acredita em nome de Jesus? Eu acredito. E Jó, então, no final do seu livro, depois de ter passado por tantas coisas, ele vai dizer, então Jó responde ao Senhor: sei que podes todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó entende que não há crise que Deus não possa reverter. Eu sei que tudo pode. Você sabe que Deus pode todas as coisas, amém? Ele entendeu que há desígnios de Deus. Desígnios de Deus são atribuições de Deus, é muito mais do que bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus são situações que precisamos para viver o hoje, o agora. Desígnios são situações que precisamos viver para a eternidade. A vida é um grande desígnio de Deus. A fé é um grande desígnio de Deus. Amém? Então, bênçãos, vitória, milagre, cura, sinais, são situações que precisamos para o hoje, para o momento, mas desígnio não. Desígnio é algo eterno. Amém? Deus é um Deus de desígnios. Aleluia? Capítulo de número 42, versículo de número 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu te conhecia só de ouvir. Jó admite que o conhecimento dele mesmo, Deus, atribuindo a ele todas aquelas características, era ainda um conhecimento superficial. O que significa isso? Já quase encerrando. De que as perdas que Jó teve na sua vida o aproximou ainda mais de Deus, extraordinário. As perdas que Jó viveu em um tempo tão difícil, aperfeiçoou a sua fé e, consequentemente, o seu conhecimento sobre Deus. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso conhecimento de Deus se estende, nosso conhecimento de Deus se amplia quando Deus responde os desejos de nosso coração. Quando a vontade de Deus bate, vai de encontro, está em concordância com a nossa vontade. A gente acha, poxa, eu conheço Deus mesmo, porque tudo que eu pedi Ele está me dando. Está ligado. Ou eu estou ligado. É de Deus. Não é? Quando alguém chega para a gente no mistério, dá um rodopio, bate 3 vezes o pé, aponta e diz assim, olha, Deus mandou te dizer. O pé é de Deus, hein? Que as portas vão se abrir, é de Deus. Deus faz isso também. Mas achamos que o nosso conhecimento sobre Deus, ele é aperfeiçoado quando a nossa vontade está em concordância com a vontade dele. E Jó vai dizer totalmente o contrário. Jó vai dizer o seguinte, olha, eu conheci mais de Deus, o meu conhecimento de Deus se aprofundou, se aperfeiçoou na tragédia, na perda. Impressionante, irmãos.
Será que tem alguém assim aqui hoje? Não precisa levantar a mão, mas é para a gente pensar. Por quê? Porque é bem provável que o nosso conhecimento sobre Deus esteja muito superficial ainda. É bem provável que o nosso conhecimento sobre Deus esteja muito voltado àquilo que Ele nos dá e aquilo que Ele pode fazer. E nós não estamos rejeitando aquilo que Deus pode dar, até porque pregamos a favor disso e vivemos isso. Mas a grande questão é que Deus é muito mais do que isso, porque Ele não apenas tem, Ele é. Ele é Deus, Ele é Pai. Amém? Encerrando. Agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem você é de fato. Ele reconheceu a sua precipitação no falar. Na verdade, falei do que não entendia, versículo 3. 42, versículo 3. Quem é esse que obscurece o meu conselho, sem conhecimento? Certo, aqui falei de coisas que não entendia. Aí ele vai bater de encontro daquelas perguntas que ele fez. Falei de coisas que eu não conhecia, mas foram exatamente essas coisas que me fez viver, experimentar este Deus que eu estou vivendo hoje. E resumindo, a Bíblia vai dizer que Jó teve em dobro, tudo Deus deu, versículo 12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas e assim vai, né? Ele teve ainda 7 filhos e 3 filhas, né? E versículo 16, depois disso Jó viveu 140 anos. Depois disso, depois daqueles acontecimentos, Jó viveu ainda mais 140 anos e viu seus filhos e seus descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Você imagine se ele já tivesse dado por final a sua história quando as notícias trágicas, as reversíveis e as irreversíveis estivessem acontecendo. Se ele tivesse dado o final da sua história, da sua vida, como fez Judas. Você imagina? Pastor, mas e os filhos que ele perdeu? Ninguém substitui um filho que perdeu. Nada substitui. Obviamente que não. A questão aqui é que Deus deu a ele mais 10 outros filhos. Jó teve a oportunidade de ter vivido com aqueles seus primeiros filhos, e Deus deu a ele o privilégio de viver com mais outros 10 filhos. E eu creio nisso. Quem sabe aqueles outros que ele perdeu, eles vão se reencontrar no céu. Sua vida parou porque alguém morreu? Sua vida parou porque você perdeu alguém tão importante para você? Parou no tempo? Deus te dá a oportunidade de conhecer outras pessoas. Deus te dá a oportunidade de construir, ou quem sabe reconstruir a sua história. Deus te dá uma chance de você ainda ter um tempo pela frente, um futuro intacto, para ser construído na presença dEle. Se coloca em pé em nome de Jesus. Deus te dá o privilégio de viver nele situações que você não viveu ainda. E se as perdas hoje te atormentam, quem sabe você perdeu, quem sabe você perdeu bens, quem sabe sua área financeira foi atacada, quem sabe sua saúde está atacada, quem sabe seu casamento foi atacado, quem sabe nunca mais vai voltar, quem sabe aquela pessoa que foi embora não vai voltar mais. Não viva no mundo da ilusão. Não viva no mundo da imaginação. Não viva no mundo surreal. Cai em si, querido. Acorde. Acorde para a vida. Tem coisas que não voltam. Mas ainda que não voltem, Deus tem coisas melhores para você. Deus tem coisas fantásticas para você viver ainda. Creia nisso. Vem aqui à frente, vamos orar, ministério de oração, por favor. Em nome de Jesus. Creia nisso.
Aleluia. Aleluia. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ministério de oração, por favor, aqui no altar, com óleo. Já caminhei, muito eu andei, já fui tão longe. Esse bom som do Senhor, a autoridade do Espírito Santo, receba a instrução de Deus para ministrar neste momento, a capacitação do Senhor para ministrar em nome de Jesus. Receba. Já caminhei, muito eu andei, já fui. Comece a ministrar sobre as vidas neste momento, querido. Aleluia. Provas eu passei, lutas enfrentei, venci gigante. Aleluia. Cheguei até aqui, na força de tuas mãos. Ouvi a tua voz e fui na tua direção. Eu decidi só confiar. Aleluia. Não é mais uma luta que vai conseguir apagar toda a história que o Senhor já fez em mim. Eu decidi continuar. Aleluia. Decida continuar, querido. Decida. Eu não vou, não desista. Desistir. Não desista. Nesta reta final. Lute. Eu vou lutar contra o mal. Lute. Há uma vida inteira ainda. Há um futuro todo ainda em Deus. Lute, lute. Pensei que esta luta é mais forte que eu. Mas Deus é com você. Mas eu dependo. Você depende de Deus, o Espírito Consolador. O Espírito Consolador é com você. O Espírito Consolador é com você. O Espírito Santo Consolador é com você. E se Ele é com você, você vai se recompor, você vai se levantar, você vai se fortalecer, você vai alcançar a sua vitória. Isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, porque Deus é contigo, porque Deus é com você. Dependa de Deus, 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 dependa. Eu não vou desistir. Diga isso, diga isso em espírito. Diga isso, você que está sendo ministrado, você que já foi ministrado. Diga isso, eu não vou desistir. Pense assim, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, declare. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, não vou. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Não vou. Oh, eu não vou desistir, não vou. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Não desista, não desista. Eu não vou desistir. Aleluia. Eu não vou desistir. Não desista, porque Deus é com você. Eu não vou desistir. Aleluia. Eu não vou desistir. Ainda que seja muito difícil, ainda que algo ou que alguém nunca mais volte a fazer parte da sua vida, são perdas. A vida é assim, a vida é assim, mas não desista. Não desista. Você que já foi ministrado, quem está sendo ministrado, continue sendo, continue orando. Você que já foi ministrado, vamos louvar, vamos dizer isso. Eu não vou desistir. Eu não vou. Diga bem forte agora, bem alto, declare. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir.
desistir. Venha o que vier, eu não vou desistir. Não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Venha o que vier, eu não vou desistir. Eu não vou desistir da final. Eu vou lutar contra o mal. Tenta me impedir, tenta me impedir. Bem sei que esta luta é mais forte que eu.